Agora a gente vai ter uma palestra da LoadSmart. Mais uma vez, agradecendo os patrocinadores e a galera que foi patrocinador hoje, eles têm um espaço aqui no palco para falar sobre o que eles quiserem, sobre a empresa, ou sobre assunto técnico, ou Python, se eles quiserem também. Então, agradecer o Klaus, da LoadSmart, que vai falar sobre API Design, API First Design. Salve de palmas para ele. Todo mundo me ouve bem? Alô, alô. Tá bom aí atrás, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Bem-vindos à Lightning Talk sobre API First Design. A gente da LoadSmart está aqui hoje para compartilhar com a comunidade um pouquinho das dores e dos insights que a gente teve ao adotar essa prática de desenvolvimento de software. Me apresentado, me chamo Klaus, sou natural aqui de Aragua do Sul, aqui no norte do estado. E estou aproximado. Na verdade, eu sou de Aragua do Sul porque Xereda não tem hospital, então eu tive que nascer em Aragua do Sul. Eu estudei e sou desenvolvedor, sou software engenheiro na LoadSmart por aproximadamente 2 anos. E o que é a LoadSmart, né? Estamos aqui hoje. Primeiramente, é uma empresa que ama Python, somos todos pythonistas lá dentro. E o nosso foco é o mercado de logística norte-americano. É uma startup norte-americana que acredita que através da tecnologia a gente consegue reduzir a distância que existe entre uma empresa que tem cargas a serem transportadas e uma empresa que quer transportar essas cargas. Com a tecnologia a gente é capaz de otimizar e melhorar a vida de todo mundo dentro desse processo no mercado americano, que é meio conservador, né? E a LoadSmart acredita que APIs fazem parte, sim, dessa revolução. APIs hoje em dia são commodities. Quem não está no mercado, está ingressando no mercado, vá se preparando. O mercado vai querer que você saiba escrever APIs em REST, ou seja, com GraphQL, na tecnologia que for, mas que você seja capaz de conversar com outras máquinas. Mas o problema é que a gente, como engenheiro de software, como back-end developer, a gente geralmente está mais interessado na tecnologia, né? Vamos focar na tecnologia, vamos resolver o problema de tecnologia, e muitas vezes esquece que APIs é também sobre servir usuários. E é aí que o API First entra, né? É uma série de boas práticas que ele enfatiza a Developer Experience, que é a gente, como provedor, pensar que o cara que vai usar o nosso endpoint é um usuário também, é o developer que faz parte dessa cadeia. E não é apenas sobre isso. A bibliografia sobre API First está se estendendo para a gente começar a considerar as APIs como ferramentas estratégicas do nosso negócio. São canais para aumento de audiência, são canais de engajamento com os nossos clientes e parceiros. Então não é mais sobre escrever REST, não é mais sobre apenas performance, ou ser event-driven ou não, ou sobre ser Flask ou Django. É também sobre negócios, é também sobre audiência, é sobre longe. E na LoadSmart a gente tem aprendido com isso. Não, vou confessar aqui que não é um pensamento muito natural, principalmente no núcleo de engenharia, que está situado hoje aqui com o escritório aqui em Florianópolis. Então a gente se propõe a pensar dessa forma. E como é que a gente pratica API First? A gente tem 5 passos compilados aqui, que é mais ou menos o que a bibliografia sobre API First vai falar também. No primeiro é planejar e projetar. A gente senta com os nossos clientes e parceiros, quando possível, por exemplo, os nossos front-ends e mobile, e engenheiros mobile, que são nossos clientes também, né, como back-end, e a gente, através de JSON estáticos, através de como a API deveria se comportar, a gente faz os mocks que eles vão usar na sequência para validar o conceito deles, e através desses mocks, desses JSONs estáticos, a gente cria um documento oficial sobre isso, e no caso da LoadSmart a gente usa Raymond para escrever o que seria a especificação da API. Então nesse documento a gente consegue dizer que o endpoint é X, responde com status code e tal, e tem o payload de entrada Y e saída Z. O segundo passo é a validação. Isso é muito interessante no nosso contexto, porque a gente, através desse contrato, os nossos clientes eles podem começar a validar a parte deles, sem precisar esperar que a gente escreva código Python. E é muito mais barato quando a gente chega num momento de validação
E olha que o contrato não é o ideal. É muito mais barato voltar para o primeiro passo do que voltar tudo isso, depois ter migration produção rodando, a API Gateway configurado. Então, por isso que esse passo é bem importante. No caso da Outsmart, por exemplo, nosso front-end ele usa esses JSONs mocados e começa a fazer a parte deles. E para a gente, no back-end, não interessa muito se eles só vão fazer uma POC, se eles vão fazer código final. O que interessa é que a gente conseguiu paralelizar o fluxo de desenvolvimento. O front-end tem o seu tempo de vida, o back-end tem o seu tempo de vida, e a gente lá na frente se encontra. Isso tudo graças a um contrato bem estabelecido no começo. E aí vem a parte que a gente, como desenvolvedor Python, está mais acostumado, né, que é a parte de teste e escrita do código. No caso do teste, um dos pontos que a gente quer compartilhar com vocês em relação ao API First é exatamente que você ter um teste para minimizar o risco de que o seu contrato de API vai quebrar é priceless. O nosso time mobile é o time que está por trás dessa iniciativa. E em alguns momentos da nossa vida, no Outsmart, a gente acabou quebrando o contrato da nossa API e com isso o usuário final, que é o usuário que está lá na app nativa dele, acabou recebendo essa experiência ruim da app crashar. Quando você está no browser, você ainda dá um F5, você tenta reagir a esse problema, mas quando você está no mobile, você só aceita, fecha a app e vai embora. Isso é horrível para a experiência do nosso usuário e para a experiência do desenvolvedor que depende do nosso trabalho. Então, com uma camada de teste, no caso da Outsmart, a gente usa uma ferramenta em Node chamada Able, que lê o Rainbow e garante que, como no ambiente para produção, aquele comportamento é o esperado, a gente minimiza um pouco esses riscos. E aí a gente vai para a parte do Writer Code, que é Python até não existir amanhã, Python, Flask e Django, no caso da Outsmart, e passa para a parte de operação e engajamento, que em algumas empresas pode ser o passo, né, de relações públicas, de venda, de press release e tudo mais. No caso da Outsmart, a gente quer fazer parte disso como engenharia, quer ter um papel nesse passo também. Operação é geralmente você, né, fazer o seu parceiro, o cliente, chegar até o seu endpoint, até a sua API para resolver um determinado problema. Engajamento é tornar ele fiel. E um fato muito curioso no caso da Outsmart, como a gente trabalha num mercado que é muito tradicional, e vocês devem estar se perguntando, nossa, vou ter que escrever documentação, é sério mesmo, é sobre isso que é o interface? Não é exatamente sobre isso, mas no caso desse mercado que é muito tradicional, ter a documentação passa a credibilidade. Então a gente tem causado um effect em alguns parceiros e clientes pelo fato de ter uma documentação que, através do Rainbow, a gente tem praticamente de graça. É um esforço de engenharia mínimo, não é tão grande, e consegue engajar o cliente que geralmente está no mercado mais SOAP, mais tradicional. Nem tudo são flores, obviamente. A gente está aqui também para falar das dores. E a primeira dor que a gente sentiu na Outsmart é que a API First não é sobre pegar a tecnologia. Então, por isso eu não estou aqui falando de Python, não estou falando sobre RESTful APIs com Flask. Estou falando de forma, de jeito, de maneiras. E a Outsmart cometeu esse erro no começo e tenta, desde então, focar num approach mais top-down na resolução dos seus problemas e não bottom-up. Num top-down, você olha o problema como um todo, quebra aquele problema em problemas menores e aí sim passa a resolver esses pequenos problemas. Num bottom-up, você compõe uma série de módulos, técnicas e formas para resolver um problema grande. E esse meio termo, às vezes, é difícil de achar quando você parte de um bottom-up. Os contratos e APIs deveriam ser single source of truth, ou seja, eles deveriam ser a verdade absoluta, e isso na Outsmart hoje é o nosso maior problema. A gente não consegue, de uma forma fácil, manter esses dois artefatos, o código criado e o contrato da API sincronizados. Então, isso é um problema a ser resolvido, é uma dor que a gente sente. Considere usar versões antigas das specs. Hoje a gente tem o Swagger, hoje tem o Open API Initiative, com a versão 3.0.1, se eu não me engano, que está fantástica, mas assim, antes de adotá-la, considere as ferramentas que existem em volta dessas especificações, porque elas podem te ajudar muito, podem ajudar seu time. E escreva código. Isso pode ajudar, por exemplo, na questão da desincronia. O Django REST Framework ele tem alguns plugins que fazem isso, né? Você escreve código em Django REST Framework e a partir dos models, serializers e viewsets, ele consegue exportar documentações e inclusive contratos em scripts em Rainbow, Swagger e tudo mais.
Mas nesse caso aqui eu nem vou falar desse ponto, eu vou falar mais do Swagger mesmo, que tem uma ferramenta fantástica chamada CodeGem, que ela gera SDKs. Então, através da sua especificação do seu API, ele lê aquilo ali e ele gera código para o seu cliente. O seu cliente está em Clojure, em Go, ou em Ruby. No caso da LoadSmart, por exemplo, o Ruby não é o nosso core. Então, ter essa possibilidade faz com que a gente hoje cogite, inclusive, migrar de Rainbow para Swagger. Pessoal, tem 10 minutos, Lightning Talk, rapidinho. Temos muito mais para falar sobre ferramentas, sobre processo. Se vocês tiverem interesse, estão aí pelos corredores da Python Sul. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e até mais. Estamos contratando. Obrigado.